Quando falamos da história das cidades, seja de uma cidade específica ou de todas as cidades em geral, pode parecer óbvio que as cidades sempre existiram, mas a cidade é uma invenção humana. É isso mesmo, a ideia de cidade é uma criação, ela não existe desde sempre. Mas vocês podem estar se perguntando, e é por isso que vocês vieram para esse vídeo, qual foi a primeira cidade que existiu na história? Os homens da ciência responderam categoricamente que o mais seguro é, quem sabe. Algumas cidades disputam esse título, como Ur na Mesopotâmia, Jericó na Palestina e Çatalhöyük na Anatólia, região da atual Turquia. E é exatamente sobre esta cidade, Çatalhöyük, que vamos falar hoje. Entre o final do período paleolítico e o início do período neolítico, a humanidade experimentou a primeira e até hoje uma das mais importantes revoluções, a criação da agricultura. É isso mesmo. A agricultura ela é uma invenção dos seres humanos. Mais precisamente, segundo alguns estudiosos, uma criação das mulheres. É isso mesmo. As mulheres foram protagonistas da primeira transformação radical que a humanidade viveu. O primeiro de muitos protagonismos femininos até hoje. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Com a criação da agricultura, os seres humanos deixaram de ser caçadores e coletores e também de serem nômades ou seminômades e passaram a ser sedentários, ou seja, fixaram-se em um único território. E junto com a agricultura veio uma série de necessidades que antes não existiam, como a construção de moradias fixas e seguras, a construção de locais apropriados para o armazenamento de grãos e outros alimentos, e principalmente a construção de estruturas de segurança, já que a agricultura proporcionou um aumento considerável do excedente de produção, o que gerou a cobiça das comunidades vizinhas. E todas essas condições somadas proporcionaram a criação das primeiras cidades, locais seguros aonde as pessoas pudessem viver e se proteger, além de garantir a posse daquele território, que geralmente eram terras férteis e cobiçadas. E Çatalhöyük já era habitada desde aproximadamente 7.000 anos antes de Cristo. Só que ela foi descoberta pelos arqueólogos apenas em 1961. A cidade ela vai ter o seu auge por volta do ano 6.000 antes de Cristo. E ela era densamente povoada. Viviam na cidade por volta de 6.000 pessoas. Parece pouco, mas para os padrões da época, ela era uma cidade muito populosa. É só a gente imaginar que, até hoje, 30% das cidades brasileiras ainda não tem mais de 6.000 habitantes. Ou, por exemplo, que 1 a cada 1.000 habitantes de todo o planeta nesse período viviam em Çatalhöyük. Mas a fama da cidade não se deve à sua antiguidade ou à sua população, mas sim à curiosa forma com que ela foi construída. As casas em Çatalhöyük, elas eram construídas contíguas umas às outras, ou seja, elas eram todas grudadas umas nas outras. E por esse motivo, a cidade não possuía nem ruas e praças, muito menos calçadas. E ao contrário de outras cidades do período, como Jericó, por exemplo, a cidade ela não era amuralhada. Eram as próprias paredes das casas que faziam o papel de muralha, já que elas não possuíam nem portas e nem janelas voltadas para o lado exterior. Tá, então peraí. Se não existiam portas e nem janelas, como é que as pessoas entravam nas suas casas? Elas entravam através de escadas e de portas que ficavam nos telhados. Telhados, aliás, que também funcionavam como área de convivência das pessoas. A única praça pública de Çatalhöyük, se é que a gente pode chamar assim, ficava nos telhados da cidade. E praça essa que também funcionava como o mercado. A cidade era tão desenvolvida para os padrões da época que ela já possuía um sistema de coleta de água das chuvas e um sistema de esgotos. As casas de Çatalhöyük também já possuíam uma espécie de divisão de cômodos, uma separação entre a área de dormir e a área de cozinhar. E as paredes eram ricamente decoradas, principalmente com pinturas com motivos de caça ou motivos geométricos e também
com crânios dos animais que foram caçados. Os estudiosos não têm muita certeza de como eram as práticas religiosas de Çatalhöyük, mas pela quantidade de estatuetas de figuras femininas que foram encontradas na cidade, é muito provável que eles venerassem a deusa mãe, que era uma personificação do próprio planeta Terra. E apesar de toda a sua grandiosidade, a cidade vai entrar em declínio por volta do ano 5900 a.C., provavelmente devido ao esgotamento dos recursos naturais da região. Ou seja, a cidade de Çatalhöyük já possuía problemas que muitas das metrópoles atuais ainda possuem. E como uma última curiosidade, a área arqueológica de Çatalhöyük foi inscrita como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 2012, devido à sua importância como testemunho do surgimento das primeiras sociedades agrícolas e do desenvolvimento das cidades, mas também pelas características únicas com que ela foi construída. Bom, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais. Então, para vocês, um grande abraço, um bom fim de semana, boa Páscoa e feliz Ano Novo!